Olá pessoal, vamos fazer a nossa aula de hoje então, ainda pela plataforma online, porque ainda estamos em período de quarentena, infelizmente, tá? Então, dando sequência às aulas anteriores, nós começamos falando sobre as fraturas do anel pélvico, especificamente do acetábulo, e agora nós vamos descendo distalmente no membro inferior. Então hoje nós vamos falar sobre as fraturas do fêmur proximal. Tá? Vamos falar sobre a fratura do fêmur proximal. A bibliografia é a mesma, né? Tá? Dentre as subdivisões das fraturas do fêmur proximal, nós temos estas quatro aqui, né? A fratura da cabeça, fratura do colo e a trocantérica, que são as mais importantes porque são as mais frequentes, e a fratura subtrocantérica, né? Então são esses quatro tópicos que nós vamos abordar. Na verdade, a fratura da cabeça do fêmur, ela é tipo cabeça de bacalhau e enterro de anão. A gente sabe que ela existe, mas dificilmente a gente vê. Então, sempre que existir dúvida se é uma fratura de cabeça do colo, ou, desculpe, se é uma fratura da cabeça do fêmur ou se é uma fratura do colo, digam que é uma fratura do colo. Descrevam que é uma fratura do colo, se na comunicação entre médicos, digam que é uma fratura de colo, porque a chance de você acertar ela é muito maior, tá? A fratura da cabeça em si, ela existe, tá? Mas ela é isso aqui, o que nós estamos vendo nessas fotografias aqui, né? Normalmente ela está associada a uma fratura, luxação do acetábulo. Então ela vem junto nesse pacote. Então dificilmente nós vamos tratar ela de maneira isolada. Isso aqui é um exemplo, né? Esse paciente ele sofreu uma fratura, luxação do acetábulo, né? Isso aqui é uma imagem transoperatória e ali está a cabeça do fêmur dele, né? E se vocês lembrarem do que nós falamos lá na aula prévia, que foi na verdade na outra semana, sobre as fraturas do acetábulo, que a cabeça do fêmur ela funciona como um martelo que bate no acetábulo, é isso que provoca a fratura. Então nessa imagem aqui a gente pode ver, ó, vejam a cartilagem, tá? Da cabeça do fêmur, e aqui existe uma área de contusão. Foi exatamente esta área de contusão que provocou a fratura. Então isso aqui é uma cartilagem que tem uma grande chance, para não dizer uma chance completa de degeneração, de estragar, de morrer, etc. Né? E aqui é a região onde aconteceu a fratura. Né? Aqui está faltando um segmento que a gente consegue visualizar aqui. Ó, tá? Então, isto aqui é uma fratura da cabeça do fêmur. É algo muito raro. A gente vê aí um caso a cada ano, a cada 2 anos, frente às fraturas do colo do fêmur ou as fraturas trocantéricas, que a gente vê um caso pelo menos toda semana. Elas são muito frequentes, né? Tá? Então, vamos voltar aqui mais para frente. Vamos lá. Então, as fraturas do fêmur proximal, elas têm alguns fatores de risco, né? E esses fatores de risco, eles são basicamente divididos em 2, os fatores de risco para a osteoporose, que é a condição óssea que vai trazer uma fragilidade para o osso e uma maior predisposição à fratura, e os fatores de risco para a queda do paciente, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a osteoporose, né? A osteoporose ela tem os seus fatores de risco inerentes dela, que são idade, quanto mais idoso, maior a osteoporose, sexo feminino, mulheres têm mais osteoporose do que homens, indivíduos de pele branca, né? Não sei como é que a gente fala, se é raça, se é cor, ou é o gênero, sei lá o que, mas quem tem a pele branca, né? Tem mais chance de ter osteoporose. Então, são indivíduos de origem caucasiana, nome bonito falar aí, caucasiano, né? Tá? Mas essas pessoas elas têm maior chance de desenvolver osteoporose. Pessoas com baixo índice de massa corpórea, pessoas muito magras, seja por pouca massa magra, seja por pouca massa gorda, né? Então, essas pessoas elas têm uma reserva muscular menor, elas têm uma reserva de tecido adiposo menor, e a gente sabe que o tecido adiposo ele é um reservatório de hormônios masculino, feminino, e ele faz parte do metabolismo da vitamina D. Então quem tem o tecido adiposo
numa quantidade menor, está mais sujeito a ter osteoporose. Então, um certo grau de gordura, para não dizer um certo grau de obesidade, ele é um fator protetor contra a osteoporose, né? Entre outros, existem doenças, medicamentos, tratamentos que levam a uma osteoporose secundária, fragilizam o osso e podem expor esse paciente ao maior risco de fratura, né? E aí também outros fatores de risco são os fatores de risco relacionados à queda ao solo, né? Tá? Então, e aí envolve uma série de fatores que são intrínsecos do paciente, que são extrínsecos do ambiente. Intrínsecos do paciente são doenças que afetam o equilíbrio, doenças que afetam a acuidade visual, doenças ou tratamentos que podem gerar algum grau de hipotensão, tratamentos para arritmia, tratamentos para pressão, doenças e tratamentos que podem levar algum grau temporário, fugaz de hipoglicemia, faz o paciente ficar tonto e cair. Então, isso são fatores de risco para queda. Por quê? Para existir a fratura tem que ter a combinação dessas duas condições, fragilidade óssea com algum tipo de trauma. E aqui existe um binômio, né? Uma relação entre a qualidade óssea e a energia do trauma. Então, ela é uma relação direta. Tá? Um osso de grande qualidade óssea, para sofrer uma fratura, ele tem que ter um trauma de grande energia. Já um osso com baixa qualidade óssea, com baixa resistência, ele pode sofrer uma fratura com um trauma de menor energia, ou até mesmo sem um trauma, ou até mesmo sem um trauma direto, que é o que acontece, por exemplo, numa queda. Então, existem situações que o paciente pode quebrar e cair, ou cair e quebrar, como nós vamos ver no slide seguinte. Então, aqui nós vemos que os mecanismos de trauma são, por exemplo, um trauma banal, um trauma leve, de baixa energia, como o que acontece na queda da própria altura. Quantas vezes a gente caiu na vida e não quebrou o fêmur, né? Desde criança, quantas vezes a gente caiu praticando esporte, praticando atividade física e não sofreu fratura do fêmur? Por que o idoso sofre fratura do fêmur, seja de diáfise, seja de trocantérica, subtrocantérica ou colo, né? Por causa da resistência óssea, né? Então, um trauma direto na região trocanteriana, como acontece numa queda ao solo, cai de lado, bate o trocânter no chão, percute a cabeça e quebra, né? Ou um trauma indireto, vejam só que interessante aqui, ó, um trauma indireto através do mecanismo torsional. Neste tipo de situação aqui, o paciente ele quebra e cai no chão, tá? Isso é muito diferente do trauma de grande energia que acontece decorrente de um acidente automobilístico, de um atropelamento, de uma queda de grande altura, que são eventos que dificilmente vão acontecer no paciente idoso. Eles vão acontecer no paciente adulto jovem que se expõe a esse tipo de situação, tá? Então, mas ele também, o paciente adulto jovem, ele também sofre fratura dessa região, mas ela requer um trauma de maior energia ou uma outra condição que fragilize o osso, uma fratura que a gente chama de patológica. Por exemplo, quando acontece com um tumor, quando acontece num paciente que faz tratamento para osteomielite ou fez radioterapia nessa região, isso altera a condição de resistência óssea e ele pode sofrer a fratura, mas daí é uma fratura patológica, tem uma patologia, tem uma doença por trás dela, né? Tá? Aqui o mecanismo torsional que acontece no paciente quando ele quebra e cai no chão, então ele faz um movimento rotacional e ele cai no chão. Ele acontece pela combinação de alguns fatores. Com o passar dos anos, com o passar dos anos, as estruturas periarticulares elas vão perdendo elasticidade. Então os ligamentos ficam mais rígidos, a cápsula articular fica mais rígida e o fêmur é um osso muito longo. Para a gente fazer um mecanismo rotacional é fácil porque ele tem uma alavanca grande. E se essas estruturas moles, que eram elásticas previamente, se tornaram rígidas, o fêmur ele continua o movimento e aí ele sofre a fratura. Então sempre que acontece uma fratura de fêmur proximal nesses pacientes idosos, a gente sempre fica na dúvida se ele caiu e quebrou, se ele quebrou e caiu. E muitas vezes a gente pergunta se o paciente ele fala, não, eu estava em pé, fui me girar,
sentiu o estalo, dor e cair no chão e não conseguir mais andar. Então, esse basicamente é o mecanismo de trauma, né? Tá? Aqui tem um pouco de poesia, de romance, né? Essa frase aqui, ela está no livro do Rockwood, que é um dos livros que a gente usa para estudar fraturas, né? Então tá lá, ó. Nós chegamos ao mundo sob o rebordo da pelve e saímos através do colo do fêmur. O que isso quer dizer? Nós nascemos através da pelve, do canal do parto, e muitos pacientes no passado, ao longo da história da humanidade, faleceram, vieram a óbito em decorrência de consequências da fratura do colo do fêmur. Não de consequência direta da fratura, né? Quebrou, sangrou, fez choque e morreu. Não, não é isso. Mas de consequências da associação da fratura com outras doenças ou das consequências que a fratura gera no paciente nessa fase da vida, né? Tá? De forma que, vejam só, nós temos um índice de mortalidade no primeiro ano que sucede a fratura, que pode chegar a 20%, 30%, dependendo da estatística do estudo que a gente levar em consideração. Isso aqui é muito alto, né? Então, o paciente idoso, quando sofre uma fratura do colo do fêmur, ele está numa situação periclitante, tem que ser tratado com a abordagem correta para nós evitarmos esse tipo de situação, né? Tá? E esse índice ele é tão alto que a fratura do fêmur proximal, colo, trocantérica, etc., ela é encarada hoje em dia como uma emergência médica, né? E tem estudos que inclusive comparam o índice de mortalidade da fratura do colo do fêmur, com o índice de mortalidade do infarto agudo do miocárdio. Então, na verdade, o infarto do coração e fratura do colo do fêmur, eles têm que ter uma abordagem mais ou menos parecida quanto ao tratamento, a brevidade do tratamento, para que ele não venha a ter um desfecho desfavorável para o paciente, né? Tá? Então, epidemiologia, nós vimos lá os fatores de risco para a osteoporose, e então nós vamos ver que a maioria dos pacientes eles são do sexo feminino, tá? A maioria dos pacientes são idosos, acima de 80, de 70 anos, tá? E todos esses conceitos, eles se aplicam tanto à fratura do colo, quanto à fratura trocantérica e à subtrocantérica, né? Então, até agora, todos esses conceitos de fatores de risco, epidemiologia, etc., eles se aplicam de uma maneira geral a fratura que a gente chama de fratura do fêmur proximal, né? Tá? Bem, vamos lá. Isso aqui é um estudo que fala sobre... É um estudo da década do ano 2001 aqui, né? Mas depois dele tiveram vários outros com mais ou menos a mesma estatística sobre a previsão de quantidade de fraturas de colo do fêmur, fraturas do quadril, né? Em pacientes idosos, em mulheres idosas, né? Então, isso aqui historicamente, lá nos Estados Unidos ele compila muito bem esses dados, né? Então, são números muito mais confiáveis do que, por exemplo, a estatística brasileira, infelizmente, né? Então, lá nos anos 90 tiveram 300 mil fraturas de colo do fêmur nos Estados Unidos, né? Tá? No mundo, em torno de 1.700.000, uma projeção, né? E a estimativa é que daqui 20 anos, né, nós estamos no ano de 2020, daqui 20 anos nos Estados Unidos terão em torno de 512 mil fraturas de quadril, né, no mundo 6.300.000, lá no ano de 2050, e essas fraturas, boa parte delas serão fraturas do colo do fêmur, com um índice de mortalidade de 15% a 30% no primeiro ano e com sequelas que vão gerar diminuição da capacidade da marcha, diminuição da independência do paciente e necessidade de ajuda de terceiros para seguir a sua vida, né? Isso se deve pelo aumento da longevidade das pessoas, né? E quanto mais longevos somos, mais osteoporose temos e mais sujeitos à fratura nós estamos, né? Tá? Sobre o colo do fêmur existe uma peculiaridade muito importante anatômica, tanto do ponto de vista ósseo quanto do ponto de vista vascular, porque isso é o que vai dividir, vai fazer um divisor de águas para a escolha do tratamento, né? Então ele tem algumas características, né? Que uma parte do colo do fêmur ele é fora da articulação,
ele é extra-articular, mas uma parte dele é intra-articular. Então, quando esse osso ele está dentro da cápsula articular, da junta articular, embebido no líquido sinovial, isso tem repercussão, porque o líquido sinovial é uma substância oleosa, impede a formação do coágulo, que nós vimos lá nas primeiras aulas, que o coágulo, o hematoma de fratura, é o start, é o ponto inicial para formação, para o reparo ósseo, para a formação do calo ósseo. Então, quando essa fratura ela é intraarticular, o líquido ele impede a formação do hematoma, a organização do hematoma, isso dificulta a consolidação, tá? A parte que é intracapsular, ela é desprovida do periósteo, e também nós falamos lá nas primeiras aulas sobre a nutrição sanguínea do osso, que o periósteo e o endósteo provém essa nutrição. Se o osso ele é desprovido de periósteo, ele tem uma nutrição sanguínea mais pobre do que já é pobre, e isso também dificulta a consolidação da fratura, né? Tá? E os vasinhos, nós chamamos de vasos retinaculares, são vasos sanguíneos que levam o sangue para a cabeça do fêmur em si, eles estão colados no osso, né? Então, quando acontece a fratura, esses vasos eles se rompem e a cabeça do fêmur ela pode ficar desprovida de circulação. Esse slide aqui é uma fotografia do Netter, o Atlas de Anatomia, né? Então a gente vê bem aqui, né? Os vazios retinaculares aqui, penetrando na cabeça do fêmur. Então, isso aqui é um slide muito importante para a gente planejar o tipo de tratamento que vai ser feito, né? Porque ele leva em consideração a irrigação sanguínea e a viabilidade desse osso. De uma maneira geral, a irrigação sanguínea ela vem aqui, a artéria femoral, se divide em artéria femoral superficial e o ramo da artéria femoral profunda, daqui da coxa. Daqui partem dois ramos que a gente chama de circunflexos, o anterior e o posterior aqui. Esses ramos eles se chamam circunflexos porque eles circulam a região da base do fêmur proximal, né? E é a partir desses ramos circunflexos aqui vão partir os ramos que vão penetrar aqui, ó, a cápsula articular, e depois eles vão penetrar na cabeça do fêmur. Esse sistema circunflexo ele é responsável, aqui a gente vê melhor ele, né? Ele é responsável por 70% da nutrição da cabeça do fêmur. O restante, os outros 20 ou 30, vem aqui, ó, da artéria do ligamento redondo, que é uma outra artéria, que daí sim, essa é a irrigação da artéria do ligamento redondo é uma irrigação anterógrada. O que é isso? Ela segue o fluxo de proximal para distal, que vem lá do coração, pulmão e desce, né? Agora, o sistema circunflexo é o contrário. Ele desceu e ele voltou em direção cranial, né? Então a gente diz que ele é um sistema retrógrado, né? Não de ser no sentido pejorativo do retrógrado, mas quer dizer que ele vem de trás para frente, digamos assim, ou de frente para trás, dependendo do ponto de referência. Tá? Isso aqui é uma foto bem conhecida também, de um atlas, é uma peça anatômica que foi corada e grafada com uma resina plástica. A gente vê muito nitidamente o sistema circunflexo aqui, penetrando na cabeça do fêmur, porque daqui para cima, veja, a cartilagem não tem como penetrar. E é uma massa óssea grande, que sustenta muito peso, então ela precisa receber a nutrição, né? Então quando acontece a fratura, isso aqui quebra. E aí, dependendo de onde é a fratura, se ela é aqui, se ela é aqui, se ela é aqui, nós vamos ter consequências de necrose da cabeça do fêmur, né? Tá? Aqui o sistema circunflexo bem detalhado, se vocês quiserem aprofundar nessa... Mas é algo muito específico, mas caso alguém queira se aprofundar no estudo, tá aqui o sistema circunflexo todo, né? Tá? Bem... o diagnóstico de uma fratura do colo do fêmur, ele pode ser muito fácil, numa fratura desviada, ou ele pode ter algumas pegadinhas, algumas armadilhas, no caso da fratura sem desvio. Então, na fratura com desvio é muito simples, o paciente tem um histórico de trauma, um histórico de queda, ele tem dor, ele tem incapacidade para marcha, ele vai ter uma deformidade no membro inferior, que é uma deformidade bem típica. A partir de agora, todas as vezes, toda situação que vocês avaliarem, observarem um paciente com essas características do membro superior, do membro inferior, vocês vão ter que obrigatoriamente pensar numa fratura do fêmur proximal.
Ah, mas isso pode ser uma fratura de colo, uma fratura trocantérica, subtrocantérica, não interessa, porque essa diferenciação vai carecer de uma imagem radiográfica. Mas toda vez que vocês encontrarem um paciente deitado numa maca, com o membro inferior em rotação externa, o pé caído para fora, rotação externa, a perna levemente abduzida e um encurtamento, uma discrepância de comprimento do membro, tem que olhar e falar: esse paciente suspeita diagnóstica de fratura do fêmur proximal. Essa aqui é a deformidade típica, né? Perna direita aqui, então nós olhamos que o alinhamento, a simetria dos pés não existe mais, está assimétrico, o pé direito aqui está rodado para fora, a perna encurtada, se a gente medir aqui mais ou menos a altura dos calcanhares, e o quadril levemente abduzido. E a rotação também ela pode ser pesquisada aqui no joelho. Se eu olhar o lado esquerdo, o joelho está olhando para cima, a patela está olhando ao zênite, para cima, e aqui a patela está olhando para cá, nesse sentido. Então, existe um desvio rotacional. Esse paciente ele tem uma fratura do fêmur, eu não sei em que altura, né? Se é na diáfise ou se é no fêmur proximal mais frequentemente, porque nós estamos falando de idoso. E se é lá no fêmur proximal, não tenho como eu saber se é colo, trocantérica, subtrocantérica, eu vou precisar de uma radiografia. A grande armadilha, o grande alerta, ele está nas situações de fratura sem desvio. O paciente tem pouca dor, ele pode ter uma dor referida só no joelho, é comum. As doenças do quadril, os problemas da articulação coxofemoral, em adulto, criança, né, ou idoso, o paciente tem dor referida no joelho, mas me dói o joelho só. Faz raio-x de joelho, não tem nada, isso infelizmente é relativamente frequente. Então aqui tem uma outra lição para vocês. Paciente com dor no joelho, a dor ela pode ser referida. A origem da dor pode não ser o joelho, pode ser a articulação do quadril. Paciente com dor no quadril, a origem da dor pode não ser o quadril, pode ser a coluna, uma hérnia de disco, por exemplo. Então a gente tem que saber desses macetes para poder fazer o diagnóstico adequadamente. Então o paciente que tem uma fratura que não tem desvio, ele pode ter pouca dor, ele pode ter dor referida no joelho, ele não vai apresentar deformidade, porque a deformidade ela é decorrente do desvio, se não tem desvio não tem deformidade, e ele, surpreendentemente, ele pode chegar no teu consultório caminhando com uma bengalinha, com a ajuda de um familiar, e ele chega andando, ele chega pisando, ou ele chega de cadeira de roda. Mas como? Está quebrado, como é que ele caminha? Na fratura sem desvio pode acontecer, tá? Então isso aqui é um caso real, são casos reais, tá? De pacientes que foram atendidos, né? Então vejam só, essa aqui era uma senhora, perto dos seus 80 anos, que tinha sofrido uma queda da própria altura. E ela chegou no consultório, caminhando, né, com a ajuda de um familiar, mas ela tinha muita dor no quadril do lado direito. Foi feita essa radiografia, olha, não tem fratura, foi liberada para casa. Tá? 10 dias depois ela continuou com dor, procurou atendimento novamente, e aqui está essa outra radiografia dela. Então é ao lado direito. Aqui fica nítido de a gente identificar a fratura. Está aqui a fratura, né? Tá, isso aqui é a fratura. Então ela fez uma fratura na região do colo do fêmur, tá? Na região do colo do fêmur. E essa fratura, nos olhos de um ortopedista habituado a lidar com esse tipo de situação, dificilmente ela passaria despercebida. Porque, por mais que eu não veja o traço de fratura em si, que, como regra, uma fratura é uma linha radiotransparente, é uma linha radiolucente, por mais que eu não veja essa característica clássica, que é uma linha das fraturas em geral, que é a linha radiotransparente, eu tenho pistas aqui para identificar a fratura. A primeira pista, o primeiro sinal de alerta é o histórico de queda no paciente idoso que está com dor na articulação do quadril. Opa, tem alguma coisa aqui. Ponto final. A gente parte do princípio que tem alguma coisa ali, que tem uma fratura. Ou do quadril, né? Muito comum, às vezes, fratura dos ramos púbicos aqui, né? E o idoso quebra o ramo púbico, uma fratura benigna. Nós vimos lá na aula de fratura da pelve. Uma fratura que não vai trazer consequência nenhuma, mas é uma situação chata quando não faz o diagnóstico, né? Eu atendi essa semana uma paciente, uma senhora, já é minha paciente há muito tempo, eu operei ela, e ela caiu. Uma paciente já tem seus 89 anos, e ela caiu, não contou para a filha, e o sintoma dela é assim, ó, eu parei de andar faz uma semana. E ela tinha uma prótese no quadril, porque ela quebrou no passado, eu examinei ela, estava tudo bem com a prótese, fiz um raio-x da pelve, estava lá a fraturinha de ramo.
Mas quando que aconteceu? É uma fratura que já tinha sinal de consolidação. Aí eu peguei o raio-x prévio dela, que tinha sido feito alguns meses atrás, por uma consulta eletiva, e naquele raio-x não tinha fratura. Então, neste intervalo entre as duas consultas, ela quebrou. Bem, é uma fratura completamente benigna. A do colo não, a do colo ela não é benigna, ela é uma fratura que vai se comportar de maneira ruim. Né? Então, o que eu vejo de diferente aqui, né? Vejam só, vamos comparar o lado direito com o lado esquerdo. Se eu medir esta distância aqui, a gente chama isso aqui de offset horizontal. É a distância do pequeno trocânter ao isquio. Se vocês forem medir, aqui tem 4 centímetros mais ou menos, e aqui está a metade do que seria, né? Tá? Então tem alguma coisa que está diferente aqui, né? Esta outra figura aqui, essa outra imagem aqui do colo, na parede lateral do colo do fêmur, vejam que tem um contorno, parece uma praia, né? Tem uma concavidade aqui. Aqui eu não vejo ela. Brincando de jogo dos 7 erros, tá diferente, né? Então, aqui sim tem a fratura. Se eu for olhar, aqui existe uma área de sobreposição óssea. Isso aqui é uma impacção. O osso que ele era assim, ele fez assim. Então, ele fez uma área de impacção aqui. Isso aqui é uma fratura que a gente chama de impactado. É uma fratura que o osso ele aconteceu assim, né? Ele sofreu esse processo. Ele entrou dentro de si mesmo, né? Então, ele gera uma área de maior densidade óssea aqui, né? E aqui realmente é a área de interrupção da cortical medial aqui, né? Então, mas eu não posso me basear só nessa imagem, é insuficiente para eu dizer que tem a fratura, né? E aí passou lá os 10 dias, ela fica nítida, ela desviou. E qual é a consequência disso? Qual é o problema disso? O problema é que neste tipo de situação é um tratamento. Eu vou fazer uma fixação in situ. Eu vou fazer um cortezinho de 3 centímetros aqui na parte lateral e vou fixar com 2 parafusos. É um dia de internamento, sangra 30 ml. Tá? No dia seguinte o paciente já tem condição, inclusive, de ter alta hospitalar. Por quê? Porque se é uma fratura sem desvio, a irrigação sanguínea da cabeça do fêmur, seja a que vem de baixo para cima pelo sistema circunflexo, seja que vem da artéria do ligamento redondo, ela está preservada. Né? Nesse tipo de situação aqui não. Quebrou, rasgou os vasinhos, a nutrição de baixo para cima não tem mais, o que sobra são os 30%, que às vezes a cabeça gira, torce aquela artériazinha e ela fica 100% isquêmica e ela vai certamente evoluir para uma situação de necrose da cabeça fêmur. Então, nesse tipo de situação, não adianta eu querer manter a fratura, manter o osso, fazer uma osteossíntese, que é botar o osso no lugar e fixar. Vai ficar bonito no raio-x, mas com o passar de semanas, esse osso vai sofrer necrose e não vai dar certo o tratamento. Então, nós partimos para um outro tipo de tratamento, tá? Nós vamos falar mais adiante sobre tratamento. Aqui é um outro exemplo, tá? Essa paciente, ela sofreu uma queda ao solo, e veio consultar com uma dor no quadril do lado esquerdo, tá? E a gente examinou ela e pesquisou na radiografia, as distâncias aqui, elas estão diferentes, mas aqui ela está um pouquinho maior. Se fosse o contrário, eu suspeitaria de uma impacção aqui, mas é ao contrário, então aqui ficou maior. Na verdade, nesse tipo de situação é o raio-x que não foi bem feito, né? Tá? E eu vou dizer para vocês, já vou antecipar aqui, que esse raio-x é um exame normal, né? Tá? É um exame normal, ela foi orientada a tirar carga, foi medicada com analgesia e foi orientada a voltar uma semana depois. Ela voltou uma semana depois, melhor. Não, realmente eu melhorei, eu estou bem. Bom, então, é uma contusão do quadril, né? Beleza. Para de usar a muleta, diminuiu o remédio e vamos acompanhando. Aí ela voltou alguns dias depois. 10 dias depois ela voltou. Tá? Com esta radiografia aqui, né? Aí aqui fica fácil de visualizar a fratura, né? Tá vendo? Estão vendo a fratura aqui, ó? Essa aqui é uma fratura que tem um aspecto clássico, é uma linha radiotransparente, é uma linha radiolucente, né? Então, é a mesma paciente em 3 momentos diferentes. Um dia depois do trauma, nesse caso, uma semana depois do trauma, o raio-x continua normal e com 10 dias depois a gente repete a radiografia porque ela permaneceu com dor, tá ali a fratura, né? Tá? Então, às vezes a fratura se esconde. Então, o idoso com queda, histórico de queda e dor no quadril tem que prestar muita atenção. O que a gente poderia fazer de diferente aqui? Bom, eu estou suspeitando fortemente de uma fratura. Então, vou pedir uma tomografia, me ajuda muito. Não sei se neste caso a tomografia me mostraria com clareza a fratura. Principalmente com a clareza que a gente tem que ter para indicar uma cirurgia, porque essas fraturas elas requerem cirurgia.
Então talvez eu ainda ficasse em dúvida aqui, né? Mesmo fazendo a tomografia. Agora aqui não tem dúvida, tem a fratura e quando você diagnostica a fratura, a regra é indicar a cirurgia, né? Tá? Diagnóstico radiológico. Exame primário, exame de pronto-socorro, de clínica, de ortopedia, é uma radiografia bem feita, um raio-x simples bem feito. Então a gente faz um raio-x panorâmico. Aqui vocês estão vendo um spot, né? Um raio-x focado no quadril para a gente ficar mais nítido de visualizar. Mas o correto é fazer um raio-x assim. Por quê? Porque daí eu consigo visualizar a pelve inteira, né? A pelve inteira, eu consigo visualizar os ramos púbicos e eu tenho o elemento contralateral para comparação. Se eu faço um raio-x só desse quadril, eu não vou ter comparação dessa distância. Se isso aqui é simétrico para ela, se é assim mesmo, né? Então é muito importante, é fundamental ter o raio-x contralateral para a gente visualizar. Mas aqui está no spot porque para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então vejam só. Eu estou olhando aqui, eu não estou vendo traço de fratura, mas se eu tiver um raio-x panorâmico de bacia, eu vou poder olhar o outro lado e eu vou comparar, não, mas o desenho, o formato aqui está diferente, né? Tá? E o ideal é sempre a gente associar uma radiografia com tração. Faz uma leve tração no membro inferior e roda um pouquinho para dentro, né? Faz uma rotação interna leve, para tirar a sobreposição do grande trocante. Vejam como o grande trocante está sobreposto ao colo. Então se eu faço essa rotação, eu tiro a sobreposição e consigo ver o colo bem. É o mesmo paciente, sem tração e com tração. Então aqui eu consigo visualizar bem a fratura, né? Eu vejo bem onde que ela está e fica mais fácil para a gente fazer o diagnóstico. E se eu tenho dúvida, faz a tomografia. Está ali um corte tomográfico, um corte axial, que a gente visualiza uma descontinuidade da cortical aqui, né? E o traço vem para cá. Então, a tomografia nos ajuda bastante, né? Tá? Todas as fraturas elas têm classificação. A classificação que a gente usa, na verdade, para a fratura do colo é uma classificação muito simples, que a gente chama de classificação anatômica, tá? Ela leva em consideração o local do traço de fratura. Então, eu divido ela em fratura baso-cervical, na base do cérvice, na base do colo, tá aqui. Então essa aqui é uma fratura que ela é extra-articular, tá aqui a cápsula articular, ela é extra-articular, tá? A fratura que a gente chama de médio-cervical, que ela tá bem no meio do colo, né? E a fratura que a gente chama de subcapital, que é a mais grave de todas, que ela tá logo abaixo da linha da cartilagem, né? Essa aqui é a mais grave de todas, porque é a que vai ter o maior dano vascular, né? Então essa fratura aqui na base do colo, ela é uma fratura extra-articular, ela é uma fratura que não compromete a irrigação sanguínea da cabeça do fêmur, então ela vai ter um comportamento diferente das demais, que são essas duas. Ela vai ter um comportamento completamente diferente, tá? Essa aqui ela se comporta muito mais como uma fratura na região intertrocantérica, tá aqui, ó, a linha intertrocantérica, por isso que elas têm esse nome, fratura trocantérica. Trocânter menor aqui, trocânter maior, essa aqui é a linha intertrocantérica. Então, quando a fratura acontece nesse nível, ela pode ser uma fratura da base do colo ou uma fratura trocantérica, o comportamento delas é igual, o tratamento delas é igual. Tá? E a fratura médio cervical ou subcapital, essas danificam a irrigação sanguínea e elas vão ter um comportamento ruim, elas vão ter um prognóstico ruim quanto à viabilidade deste osso. Então elas vão exigir um tratamento diferente. Isso tudo tem a ver com a irrigação sanguínea, como nós falamos anteriormente, né? Tá? O que acontece quando o paciente sofre uma fratura na região médio cervical ou subcapital? Ele pode até ser submetido a uma fixação, isso aqui é uma fixação, tá? Mas com o passar do tempo, o que acontece? O osso sofre necrose, o osso ele desmonta, a fratura não cola, e esse passar do tempo nós estamos falando em semanas, não são meses, semanas. Isso aqui com 6 semanas, 8 semanas já está definido para que lado a fratura vai. Então faz necrose, a síntese expõe e ele vai necessitar de uma segunda cirurgia, né? E no paciente idoso a gente não tem muito cartucho para queimar, né? Então a gente tem um tiro só, eu tenho que fazer uma cirurgia e resolver o problema desse paciente. Não, vamos tentar fazer uma redução e uma osteossíntese, se der certo ótimo, senão a gente faz uma prótese, né? Não, não dá, no paciente idoso não dá, a gente tem que fazer um tratamento definitivo, tá? Aqui é um exemplo de uma fratura sem desvio ou impactada, tá ali o traço de fratura, mas o que muda na verdade é o desenho do fêmur, né? Tá, essa fratura ela tem um comportamento, tá? Ali está o traço de fratura, tá?
Aqui é um exemplo, agora nós vamos ver alguns exemplos. Aqui é um outro exemplo de uma fratura na base do colo, tá ali o traço de fratura, tá? Aqui são os dois fragmentos, né? Tá? O traço de fratura está aqui, né? Tá? Aqui é um exemplo de uma fratura médio-cervical. A gente vê que existe uma parte do colo aqui, fixada ainda no fragmento distal, tá? E então é uma fratura que ela é no meio do colo, né? E essa aqui é uma fratura que a gente chama de subcapital. Tem uma parte grande do colo do fêmur, né? E ficou só uma meia-lua aqui, um crescente, né? Uma meia-lua, que é a extremidade da cabeça do fêmur, né? Então isso aqui é uma fratura do colo subcapital, não é uma fratura da cabeça do fêmur, né? Então essas duas aqui, elas têm um comportamento ruim, como tratamento elas vão requerer algo diferente da fixação, que é o que a gente pensa quando um osso quebra. Se ele quebra, eu vou tratar com gesso ou eu vou fazer uma fixação. Bom, então vamos falar sobre o tratamento. O tratamento conservador, ele é a exceção. Ele é a exceção, por quê? Porque a chance de sucesso é muito pequena, a chance de dar certo é muito pequena. Então, quem são os pacientes de exceção que nós vamos tratar de forma não cirúrgica? São aqueles pacientes que não têm condição cirúrgica. É aquele paciente que está muito ruim e a gente acha que ele não vai suportar a cirurgia e a gente tem medo de perder ele na mesa ou no dia seguinte à cirurgia. Então são pacientes que têm comorbidades graves, são pacientes com cardiopatias graves, e aí a equipe multiprofissional nos ajuda bastante a tomar esse tipo de decisão. O cardiologista, o clínico, o médico da UTI, porque não é uma decisão só do ortopedista em fixar, né? Então, essas abordagens multiprofissionais, elas são fundamentais nesses tipos de situação para esses pacientes, né? Então, assim, como regra, a gente opera. Mas ele é cardiopata, ele fuma e papapá e tem 90 anos. Bem, a abordagem que a gente tem é o seguinte: a chance que nós podemos dar de sobrevida para esse paciente é operando. Porque se ele não operar, o que vai acontecer? Ele vai ficar de cama, né? E ele ficando de cama, ele tem risco de trombose e embolia pulmonar, ele tem risco de infecção urinária, ele tem risco de escara, ele tem risco de infecção pulmonar. E ele vai ter um desfecho fatal por conta dessas complicações da fratura do colo do fêmur, tá? Então, operando o paciente, eu tenho condição de no dia seguinte tirar ele da cama, botar ele sentado, melhorar a ventilação pulmonar, diminuir o risco de escara, diminuir o risco de trombose e embolia. Então é a chance que a gente tem, tá? Por isso que o tratamento é de exceção, né? Tá? E a questão é, já que tem que operar todos, quando é que é o melhor momento para operar esse cliente, esse paciente? Então, a resposta é o seguinte: o mais cedo possível, desde que tenha condição clínica. Não é um número, aqui está o ideal em 48 horas, mas isso não é um número. Eu não posso transformar um dado subjetivo, uma conclusão subjetiva, num dado objetivo numérico, em horas, dias, etc. Então a gente opera o quanto antes, desde que tenha condição clínica. Já aconteceu de o paciente internar de manhã e a gente conseguiu operar ele de tarde. E já aconteceu de eu ter que esperar 4, 5, 7 dias para operar. Por quê? Porque hoje em dia os pacientes mais idosos, muitos deles tomam anticoagulantes que vão requerer uma reversão dessa anticoagulação, uma ponte para outros anticoagulantes que permitam que essa cirurgia seja executada e ele não morra de hemorragia, né? Então, cada caso é um caso diferente, mas o ideal é o quê? Operar o quanto antes. Opera o quanto antes, desde que a gente tenha as condições clínicas, técnicas, de equipe, de material, etc., para poder fazer a cirurgia o mais rapidamente possível, né? Tá? E que tipo de opção, que tipo de cirurgia, que tipo de fixação a gente pode fazer? Tá aqui, ó, essa lista inteira. Eu posso fazer uma fixação percutânea através de um cortezinho de 3 centímetros, como a gente viu lá, numa fixação que chama de in situ. A fratura está ali no lugar, eu só vou fixar ela no lugar onde ela está. Uma cirurgia pequena, de baixo risco, de baixa duração, de baixo tempo de internamento, de baixa morbidade, um dia de internamento, 2 no máximo vai embora. Mas isso são para as fraturas sem desvio, né? Ou eu posso fazer uma redução incruenta e uma fixação percutânea. O que é isso? Está desviado, eu ponho no lugar e fixo, mas aqui sempre vai existir a sombra do risco de necrose. Sempre que eu tiver que fazer uma redução, seja ela incruenta ou cruenta, eu tenho que levar em consideração qual é o índice de sucesso, qual é a chance de necrose, qual é a chance de precisar de uma
de uma cirurgia substitutiva dessa articulação num espaço curto de algumas semanas ou meses. Então a gente tem que levar isso em consideração, porque a grande maioria das vezes a gente já parte para uma cirurgia definitiva, que é uma cirurgia substitutiva da articulação, onde a gente substitui essa articulação quebrada por uma articulação artificial. E isso, apesar de ser um procedimento um pouco mais complexo, que tem mais risco para o paciente, tem um pouco mais de morbidade perioperatória, ela reabilita o paciente muito mais rápido. No dia seguinte o paciente já tem condição, do ponto de vista da fratura, de caminhar. Então a fratura ela já está resolvida, ela não depende da reação do organismo do paciente. Não preciso que ele faça hematoma, que ele consolide a fratura, eu substituir a fratura por uma prótese que ela já sai do centro cirúrgico completamente fixa, então o paciente já tem condição de pisar no dia seguinte. A reabilitação é muito mais rápida. Claro que é um procedimento mais complexo, sangra mais, tem os seus riscos também, mas é o que a gente faz na grande maioria das vezes, né? Tá? Então assim, aqui a gente divide as fraturas que são desviadas e as fraturas que não são desviadas, né? Então esqueçam o Gardner, aqui é uma classificação que eu não abordei, então vamos levar em consideração que isso aqui são as fraturas sem desvio, a gente vai fazer osteossíntese. Nas fraturas desviadas, não. No paciente idoso nós não vamos fazer osteossíntese. No paciente adulto jovem, abaixo de 60 anos, ali nós vamos ficar em dúvida. Talvez valha a pena fazer uma redução e uma fixação ao invés de uma artroplastia, né? Então vocês viram, tem muitas dúvidas ali, mas em relação, muitas variáveis, desvio da fratura, idade do paciente, comorbidade. Então existe um fluxograma que a Sociedade Brasileira de Quadril desenvolveu, isso já está indo para os seus 20 anos, e ela leva em consideração o potencial da marcha do paciente, leva em consideração comorbidades e a sua idade, principalmente, que é o grande divisor de águas aí para a gente escolher se vai fazer síntese ou vai fazer substituição da articulação, né? Então, parte aqui de cima, fratura do colo do fêmur, né? E chega aqui embaixo nas opções de tratamento, desde o tratamento conservador, a fixação percutânea, a artroplastia parcial, a total, a fixação percutânea, enfim, né? Tá? Quando se opta pelo tratamento por osteossíntese, nós temos que pensar na sombra, que é a necrose, né? Então, quanto mais precocemente a gente operar, menor é o índice de necrose, né? Então vejam só, para a gente falar em necrose, morte do osso por insuficiência circulatória, nós estamos falando em horas, né? Então nós vamos ter um menor índice de necrose se operar esse paciente dentro de 24 horas da fratura. Menor ainda dentro de 6 horas. Isso aqui é impossível. Impossível. Então vocês levarem em consideração que o paciente está lá na casa dele, porque o lugar onde mais acontece queda no idoso é dentro de casa, e dentro da casa é dentro do banheiro. Então ele caiu lá dentro do seu banheiro, até que ele consiga se comunicar com alguém, que lhe preste socorro, que ligue para o sistema de resgate, que vá lá buscar ele, que leve para o pronto-socorro e que seja feito o diagnóstico, que seja acionado o ortopedista. Isso demanda aí 1 hora, 2 talvez, né? Então, foi feito o diagnóstico, então agora nós temos que fazer pré-operatório, exames de laboratório, consulta de anestesista, consulta de cardiologista. Por mais que ele esteja dentro de uma instituição hospitalar, isso vai demandar mais 1 ou 2 horas. Aí eu vou depender de material, de disponibilidade de vaga no centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico ele não fica com uma sala cirúrgica ociosa à espera desse tipo de paciente. É uma estrutura muito onerosa, muito cara para ficar parado. Então ele vai ter que entrar numa vaga do centro cirúrgico. É praticamente impossível operar um paciente antes de 6 horas do trauma. Tá? 24 horas, 36 horas já é bem razoável, então a gente consegue fazer, né? Tá? Então aqui são exemplos, vejam só. Nós já vimos esse slide, uma fratura sem desvio ou uma fratura impactada, uma imagem transoperatória, é isso que a gente faz. E aqui é uma imagem pós-operatória tardia, já com a fratura consolidada, os parafusinhos estão ali, não tem nenhum sinal de necrose. Tá? Aqui é um outro exemplo, uma fratura basocervical. Essa fratura ela se comporta como uma fratura trocantérica. Então o que a gente faz é esta redução e esse tipo de fixação, né? Tá? Isso aqui funciona muito bem, né? Agora, a fratura subcapital, que ficou uma partezinha muito pequena da cabeça ali em cima, essa fratura ela não vai dar certo
fixando. Então, nesse tipo de paciente, a gente substitui, né? Substitui a articulação, que é a tal da prótese. Espero que vocês voltem a ter a oportunidade de ter as aulas práticas lá no ambulatório, porque com certeza vocês vão ver este tipo de paciente lá, né? Então, aqui é uma foto, a prótese, o conjunto de peças, tem vários tipos, materiais, enfim, não vem ao caso aqui, mas a mensagem é que esse tipo de dispositivo é para se utilizar nas cirurgias substitutivas da articulação, né? Isso aqui é um outro tipo de prótese, né? E essas figuras aqui, que estão à nossa direita na tela, é outro tipo de prótese. Nós chamamos essas próteses aqui de próteses parciais e essa aqui de prótese total. Por quê? Porque essa prótese que ela é total, ela tem um componente que é posto no acetábulo, em cima, que é este componente aqui, né? Então a gente troca toda a articulação. A articulação é formada por dois ossos. No caso do quadril é o acetábulo e a cabeça do fêmur. Então, se eu troco só a cabeça do fêmur e deixo o acetábulo original, é isso aqui. É uma prótese parcial. É um cabeção bem grande aqui de metal, tá? Que fica articulando com a cartilagem natural do paciente. Quando eu troco as duas partes, tanto o acetábulo quanto a cabeça do fêmur, é uma prótese total. Daí o movimento dessa articulação ele vai acontecer entre as peças. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem de cada uma delas? Isso aqui dói. Com o passar dos meses, o metal ele começa a erodir a cartilagem e ele gera dor e essa cirurgia ela acaba falhando, né, no paciente que caminha. Mas então quando que eu faço esse tipo de situação? Naquele paciente que praticamente não caminha mais, ou a gente diz que é um paciente deambulador domiciliar, ele só caminha dentro de casa, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, etc. Então ele caminha muito pouco, a demanda dele é muito pouca, então eu posso resolver o problema dele com esse tipo de dispositivo, com esse tipo de implante. Mas por que não fazer nesse paciente que deambula pouco, que tem uma demanda pequena, este tipo de cirurgia? Por quê? Porque isso aqui é uma cirurgia maior, de maior sangramento, de maior tempo cirúrgico, de maior cuidado no pós-operatório, porque são peças que se articulam entre si, a possibilidade de ter um desencaixe dessas peças ela é maior, o risco é maior do que quando a gente utiliza esse tipo de material, esse tipo de dispositivo. Então as próteses parciais, elas são utilizadas em pacientes que têm uma demanda mais baixa. Isso não tem nada a ver com idade, com sobrevida. Ah, paciente acima de 80 anos eu vou fazer uma prótese parcial. Não, porque hoje em dia a gente tem pacientes de 80 anos ou mais que são ativos, que dirigem, que continuam trabalhando, que inclusive praticam atividade física. Então, idade de carteira de identidade, ela não tem valor. Por outro lado, tem pacientes com 70 anos, com doença de Parkinson, com doença neurológica degenerativa, Parkinson, Alzheimer, etc., outros tipos de demência que vão se comportar de uma maneira bem diferente, e nesses pacientes é muito melhor a gente fazer uma prótese mais estável, que é a prótese parcial. Tá? Complicações de uma fratura de colo do fêmur. Necrose, morrer a cabeça do fêmur, essa é a principal. E a pseudoartrose, na verdade, na maioria das vezes, elas estão associadas. Quando tem necrose, tem pseudoartrose. Em muitos dos casos de pseudoartrose, eles são decorrentes de necrose, tá? Então, essa é a parte mais longa da aula, né? Porque ela abordou lá o início dos fatores de risco, etc., que se aplicam também para a fratura trocantérica e subtrocantérica. Então agora já a parte que está faltando, ela é mais curta, então a gente pode encerrar o assunto hoje, né? Nessa aula de hoje, continuar falando sobre as fraturas peritrocantéricas e as fraturas subtrocantéricas, né? Então a fratura peritrocantérica é aquela fratura que acontece na região da linha intertrocantérica, que é a linha anatômica que nós temos entre o pequeno trocânter, na parte posterior, com o grande trocânter do fêmur, né? Isso aqui é revisar um pouquinho da anatomia, né? Tá? Elas são mais frequentes do que a fratura de colo. Ela é a fratura mais comum no idoso. A média de idade é 10 anos mais baixa do que o paciente que sofre fratura de colo. Tá? O paciente que sofre fratura de colo, ele está lá no seu finalzinho da vida mesmo, né? Tá? E ela tem a mesma implicação
quanto à morbidade, quanto à mortalidade do que a fratura do colo do fêmur, chegando a 30% de mortalidade no ano que se sucede ao evento, à fratura, né? Tá? A deformidade, o histórico é o mesmo, é o histórico de queda, ou fez um mecanismo rotacional, quebrou e caiu, tá? O paciente é trazido. Raramente nós vamos ter fratura sem desvio na fratura trocantérica, igual aquele exemplo que eu mostrei para vocês lá no início. Dificilmente essas fraturas elas são desviadas e elas são mais desviadas, por isso as deformidades em rotação, em encurtamento ou em abdução do quadril, elas são mais acentuadas do que a fratura do colo, então é mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Radiografia sempre é a mesma coisa. Repetindo aqui, é uma radiografia anteroposterior de bacia de pelve para você ver os dois lados, com rotação. Se conseguir fazer uma leve tração, ajuda bastante. O problema é que essa leve tração, ela dói, o paciente reclama, então a gente fica com pena porque ele está gerando sofrimento para o paciente, então a gente acaba não fazendo, mas isso no centro cirúrgico, depois que o paciente é anestesiado, a gente tem condição de fazer para estudar melhor a fratura, né? Tá? Então, um exemplo aqui, ó, eu não entendo o que está acontecendo aqui. Esse aqui é um raio-x de pronto-socorro. Aí eu vou lá e faço uma radiografia com tração. Opa, agora eu entendo melhor. Porque aqui parece que tem um outro fragmento aqui. Eu não consigo entender muito bem. E aqui eu vejo que é um traço simples, uma fratura trocantérica ou uma fratura basocervical. Então, essa é a função de se fazer um raio-x em rotação interna, né, e tração, né? O tratamento é a mesma coisa do que o tratamento do que a fratura do colo do fêmur, né? Conservador é a exceção, naquele paciente que não vai ter condição de cirurgia. O que você faz no tratamento conservador, seja no colo ou na trocantérica? Leito, cama, né? Tração, gesso. O gesso é muito desconfortável, é inviável fazer um gesso. Então o que a gente faz é repouso e uma tração esquelética, né? Uma tração esquelética ou cutânea. O membro ele fica sendo tracionado, porque quando a gente traciona, veja o que acontece. Eu alinho a fratura e eu torço para que aqui exista a formação de um calo ósseo que se consolide e que permita receber carga depois, né? Tá? Quanto tempo? São 6 semanas. Esse é o problema. São 6 semanas de cama. Num idoso, 6 semanas de cama, muitas vezes nós estamos condenando ele ao óbito, né? Tá? E então a regra é operar com as mesmas características, operar o quanto antes, o mais cedo possível, desde que a gente tenha condição, técnica, clínica, condição por parte do paciente, reverter a anticoagulação, melhorar a função renal, melhorar a anemia, tá? Porque essas condições, anemia, insuficiência renal, desidratação, elas são condições que geram fator de risco para ele cair. Então muitas vezes esse paciente já vem ruim, ele vem com anemia crônica, ele desidrata num dia lá, não toma água, se alimenta mal, faz uma hipoglicemia, desidrata e cai e quebra. Então ele já chega ruim no hospital. E a gente precisa manejar isso com a equipe multiprofissional, multidisciplinar, clínicos, nutricionistas, etc., para a gente operar esse paciente com a melhor condição possível, né? Tá? Aqui são exemplos do tipo de material que a gente usa, nós já vimos esse aqui, tem as hastes que a gente pode utilizar também, cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens, não vem aqui, não é o foco da aula aprofundar na parte de osteossíntese, em princípios biomecânicos de metais, etc., né? Tá? E por último, o assunto da aula de hoje são as fraturas subtrocantéricas, ou seja, são as fraturas que acontecem abaixo da região do trocânter. Está aqui, ó, pequeno trocânter, né? Então são as fraturas nas quais o traço de fratura ele atinge uma região até 5 centímetros abaixo do pequeno trocânter, tá? Quando for abaixo disso, daqui para baixo, aí já tem um comportamento de uma fratura de diáfise do fêmur. Então vejam aqui nesse lado, o pequeno trocânter está aqui e o traço de fratura está ali, até 5 centímetros abaixo dele. Então é uma fratura subtrocantérica. Se essa fratura começasse daqui para baixo, bem, aí é uma fratura de diáfise de fêmur. Então as fraturas subtrocantéricas elas são mais frequentes no paciente adulto jovem, de um osso de melhor qualidade, porque o idoso ele vai quebrar mais facilmente esta região aqui, da região entre a linha intertrocantérica e a cabeça. Porque aqui é onde acontece a osteoporose mais frequentemente. Existe uma classificação para a osteoporose que se chama índice de Singh, S-I-N-G, tá?
que mede o grau de osteoporose nessa região. E nesse índice de SING, tem lá uma descrição que se chama triângulo de Ward, W-A-R-D. É um triângulo que existe aqui nessa região do colo do fêmur, que praticamente, com o passar dos anos, ele fica oco. O osso ele é substituído por medula óssea gordurosa, só tem gordura, não tem mais trabeculado ósseo, é uma região de grande fragilidade. Por isso que o idoso quebra com mais frequência aqui. Se nós formos observar, a região subtrocantérica é uma região que tem um osso cortical mais espesso, então é mais difícil ele quebrar aqui. Tá? Por isso que ela é mais comum em paciente adulto jovem, porque ela demanda grande energia. Um acidente de carro, uma queda de altura, um atropelamento, um acidente de motocicleta. Tá? Então a fratura subtrocantérica ela acontece com menos frequência nos pacientes que têm trauma de grande energia, ou seja, os pacientes jovens. Tá? E aqui o conceito anatômico que nós já falamos para vocês. Né? Morbidade e mortalidade é um pouco diferente, porque são pacientes mais jovens, então assim, eu sofri um acidente de carro, quebrei, fiz uma fratura de fêmur subtrocantérica, então quer dizer que eu tenho 30% de chance de morrer no próximo ano, mas eu só tenho 40 anos? Não, não tem nada a ver. Isso se aplica à fratura do colo ou à trocantérica. Tá? Eu vou fazer uma prótese numa fratura trocantérica ou na subtrocantérica? Como regra, não. Existem indicações pontuais específicas que a gente pode até fazer, mas como regra não. Como a nutrição da cabeça do fêmur está preservada, eu vou tentar preservar esse osso e fazer uma cirurgia, uma osteossíntese, né? Tá? Então, o tratamento da fratura subtrocantérica é muito parecido com a fratura trocantérica, né? Então, é osteossíntese, posso usar uma haste, tá? Posso usar uma placa e parafuso, enfim, né? Tá? Então, é isso, né? Aqui é um exemplo da fratura da diáfise do fêmur, que é a fratura cujo traço ele acontece numa distância maior do que 5 centímetros, então ela vai ter um comportamento específico de fratura de diáfise do fêmur, né? Tá? Então, é isso, pessoal. Eu vou postar essa aula aqui na sequência e depois a gente combina um horário para tirar as dúvidas. E na semana que vem nós vamos falar sobre fratura de fêmur, fratura de tíbia e vamos indo abaixo para depois começar as fraturas de membro superior. E infelizmente nós vamos ir levando com esse formato aí até que a nossa situação ela se reverta. Parece aí que nos próximos 15, 20 dias alguma coisa modifique aí. A gente está sempre na expectativa, sempre achando que semana que vem vai ser melhor do que essa. Mas enfim, por enquanto é o que a gente tem para hoje. Eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês aí, tá? Um grande abraço para vocês, sigam firmes aí que tudo vai melhorar. Um grande abraço.